Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui mais uma vez pra falar de Shingeki no Kyojin, de Attack on Titan. Se você ainda não sabe, se você não leu ainda, na capa do canal nova, a gente tem vídeo de Attack on Titan todos os sábados, pelo menos durante algum tempo vai ficar essa programação. Então fica sempre esperando que toda semana, todo final de semana a gente tem um vídeo desse tema. O vídeo de hoje não vai ter um tema só, como geralmente eu costumo fazer, um apanhado sobre um tema central e tal, porque para esse vídeo de hoje eu juntei várias perguntas, várias questões que surgem muitas vezes nos comentários dos meus vídeos e que são coisas que eu respondo rapidamente que não dá pra fazer ou não valeria a pena fazer um vídeo só pra cada uma dessas perguntas. Sim, eu vou falar sobre o que diz no título, vou comentar os animais do final ali da abertura da segunda temporada, estes dinossauros, baleias e tal que ficam ali correndo junto com o bestial. Ah, e só pra contextualizar, esse vídeo não tá lotado de spoilers, mas ele vai ter uma outra informação que subentende que você assistiu, por exemplo, o meu vídeo da origem dos Titãs, que entende um pouco de como os Titãs surgiram, do que são os Titãs, de como as pessoas transformam em Titãs. Então, assim, talvez alguma coisa ou outra você não saiba e talvez uma coisa ou outra você precise assistir o vídeo anteriormente. Tá tudo aqui na playlist de Shingeki no Kyojin do canal, tá? Os links estão aqui embaixo também. Vamos lá e vamos ver se a dúvida de algum de vocês aparece aqui no vídeo. A primeira dúvida é do Ryan Oliveira, que é qual capítulo do mangá está direto com o anime, porque quero começar a ler. Eu não sei qual episódio você estava quando você me mandou essa pergunta, mas para facilitar e fazer uma resposta geralzona, a segunda temporada começa no capítulo 34 do mangá, tá? O André Leôncio perguntou uma coisa que muita gente comenta. Hey, o que seria aquele estado no qual Eren ficou contra a Anne? Que ele ficou meio avermelhado e aparentemente muito quente. Seria aquilo uma habilidade do Titã de ataque? André, no anime acontece isso, mas no mangá, nessa cena, não acontece nada disso com Eren. Ele não pega fogo nas feridas dele, ele não fica vermelho, o olho dele não fica brilhando como ficou, então tem algumas possibilidades. Algumas pessoas acham que simplesmente foi uma escolha estética para dar uma emoção maior naquele momento da batalha entre ele e a Anne. Criaram isso, né, para um momento de fúria extrema do Eren mais visualmente bonito e mais visualmente explicativo. E tem gente que cria teorias dizendo que o Isayama, que é o mangaka dessa história, que ele teria interferência maior no anime do que a gente imagina, ou então nesse momento, pelo menos, ele deu uma informação extra que não está no mangá ainda e que foi colocado no anime como um pequenininho spoiler. Aí tem várias teorias, várias pessoas que falam que essa é uma manifestação não do Titã de ataque, mas do poder da coordenada, que involuntariamente ele acionou naquele momento. E a verdade é que a gente sabe pouquíssimo, mesmo através do mangá, ou quase nada do Titã de ataque até o momento. Até por isso que eu tô segurando um vídeo que vocês pedem muito, que é sobre os 9 Titãs originais, porque a gente sabe pouco deles, ou pouco de muitos deles. Unboxing Luigi perguntou, já que as pessoas normais viram titãs burros, não tem lógico Eren estar de roupa, assim como Ymir. Depois de virarem titãs burros e comerem alguém com poder de titã. Deveria ter rasgado as roupas, não tem por que voltar de roupa. Na verdade, faz sentido porque não é como se o corpo da pessoa que virou titã, mesmo titã racional, crescesse, expandisse, e aí as roupas rasgariam. As pessoas que são transformadas em titãs irracionais também, elas ficam na nuca, assim como as pessoas dos titãs originais. Só que o que acontece? Por que no anime, em determinado momento, a gente vê a nuca ali aberta de titãs irracionais sendo examinados e não tem nada? A gente não tem uma informação real de quantos anos demora para isso acontecer, mas de alguma forma a pessoa que se transformou em titã racional, após algum tempo X, que eu acho que é um tempo relativamente longo, talvez, acaba sendo incorporada, fundida com aquele corpo. Então não existiria mais a pessoa aqui, neste local. Dava Jonas perguntou, o que acontece se 9 titãs forem possuídos pela mesma pessoa? Essa pessoa fica tão poderosa como o primeiro titã e pode quebrar a maldição dos 13 anos? Teoricamente não, porque essa maldição dos 13 anos supõe que a Ymir Fritz, aquela que tinha o poder, que depois foi dividida entre 9 titãs, mas tinha o poder total desses 9, morreu após 13 anos. Então, qualquer um que tem o poder de 1, de 2 ou de 9 não conseguiria viver mais que ela. Breno Gabriel perguntou, agora a pergunta é, cadê o resto do mundo? Né? Acho que ele quer dizer fora os Eldianos que estão lá dentro da ilha e aqueles que estão fora da ilha com Marley, onde estão as outras pessoas, outros países nesse mundo? Estão em guerra, parte deles em guerra, inclusive com o Marley, e lutando ali por expansão territorial, por expansão dos seus recursos energéticos e tal, da sua força militar. E até hoje ninguém invadiu Parades, supostamente por causa da ameaça lá do primeiro rei de Parades, que foi pra dentro de Parades, de que estava cheio de titãs enormes, colossais dentro das muralhas, milhares, e que se alguém fosse invadir, ele soltaria tudo pra destruir o mundo. Mas a gente sabe no mangá que hoje as coisas estão avançando muito tecnologicamente, inclusive militarmente, então talvez essa ameaça de Parades daqui a pouco
não seja suficiente para brecar as pessoas que desejam ir lá, até porque a gente tem informação de que Parades tem alguns recursos energéticos importantes, né, que são muito importantes, inclusive no meio de guerras. Ah, essa aqui é bem polêmica, as pessoas perguntam bastante. Zcloud 2 ou Zcloud 2? Opa, então, ouvi um camarada meu falando que o Shingeki não vai ter terceira temporada, é isso mesmo? De acordo com o que ele viu, o anime não está vendendo bem lá pro Japa e não chegou na meta, e por isso não teria continuação. Por favor, me diz que isso é zoeira dele. Não sei se ele te falou de zoeira, mas não tem nada que indique que Shingeki não terá uma terceira temporada. Eu vou explicar por quê, vou até soltar o celular. Primeiro, qualquer produto, e isso eu falo como pessoa que já trabalhou nesse meio e que continua trabalhando de alguma forma nesse meio ainda, e não tô falando de YouTube, qualquer produto audiovisual, seja filme, uma série ou um anime, pode ser lançado em mais de uma janela. E o que são janelas de exploração de uma obra audiovisual? Pode ser o cinema, se for um filme, pode ser TV aberta, TV fechada, home video, que é o DVD e o Blu-ray, ou pode ser serviço de VOD, que é através ou de um VOD pro streaming, que você paga uma assinatura e vê um monte de coisa do catálogo, ou você aluga título por título e fica disponível para você durante algum tempo, como o Now, por exemplo. No caso de Shingeki, o que a gente sabe é que home video diminuiu muito as vendas. Apesar daqui no Brasil a gente não ter mais o costume de comprar DVDs e Blu-ray, lá no Japão você vê, e isso eu falo como pessoa que foi lá e viu, tem muita loja que as pessoas compram isso ainda. Então, é significativo de alguma forma as vendas disso cair? É, mas por outro lado, na outra janela de VOD, do Video On Demand, principalmente através de serviços streaming como Crunchyroll, lá Shingeki no Kyojin tem uma audiência elevada. Quanto mais visualizações, quanto mais pessoas assistem Shingeki no Kyojin, mais vai receber uma porcentagem, uma receita derivada daqueles vários views que existem. E hoje, Shingeki no Kyojin ainda tem muito sucesso nessa plataforma. Fora isso, eu fui 2 vezes no último ano lá no Japão. E mesmo agora lá o parque da Universal tá com uma atração só de Shingeki no Kyojin. E uma atração que leva muito dinheiro. Tem um encoraçado perfeito, enorme pra você tirar foto. Tem uma atração só de Shingeki no Kyojin que lota. E muita gente comprando os itens oficiais do anime, vestindo a capa ali da Tropa de Exploração. E nas lojas em Akihabara, em vários lugares que a gente foi, é lotado de action figure de Shingeki no Kyojin e várias outras coisas. Então, assim, é um anime que os japoneses esqueceram? Não. Tá mega hypado real, assim. E eu fui há 4 meses atrás, quando o anime nem tinha voltado a ser exibido ainda, então imagina agora. O Gilberto Thiago deixou um comentário no vídeo sobre o Titã Bestial, que eu explico, entre várias coisas, como o Titã Bestial controla outros titãs. Oi Gabi, tudo bem? Então o mesmo se aplica a N? Porque com o grito ela invoca os outros titãs a comerem ela. E aí, o que você acha? Não é a mesma coisa, tá? Esse chamado da N para os titãs virem ao encontro dela, e a forma como o Titã Bestial controla titãs irracionais, que eu expliquei no vídeo, que se você não assistiu e quiser saber, tá aqui na descrição o link. Aparentemente o que a Annie faz quando ela emite aquele grito, aquele meio que gemido dela como titã e atrai um monte de titã irracional até ela, é realmente só um grito de atração. E imediatamente, porque ela é um alvo interessante, eles acabam atacando ela e a comendo, o que pode ser muito perigoso, uma manobra muito arriscada que naquele momento funcionou, deu certo, porque ela tinha ali o equipamento para poder se locomover e sair de lá através das árvores, né, com o DMT. Não separei essa pergunta, mas aproveitando o gancho, por que os titãs racionais só comem pessoas e comem pessoas aleatoriamente? Titãs racionais não conseguem se transformar de volta em pessoas assim que eles são transformados de humanos para titãs. Se um titã desse consegue pegar o poder de uma pessoa que tem o poder de um titã original, ou seja, ela consegue se transformar de titã para humano, de humano para titã quando quer, a pessoa que é o titã racional ali conseguiria se livrar deste problema de ser um titã racional, sem controle e sem conseguir voltar a ser humano o resto da vida. Então parece que é algo instintivo. Eles passam o tempo todo engolindo pessoas para tentar achar, eventualmente, a pessoa ideal para voltar a ser humano. O Roger Nug perguntou: eu não leio o mangá, mas me falaram sobre um titã de 120 metros, isso é verdade? Sim, aparece um titã de 120 metros numa situação específica no mangá, lá pelo mangá 60 e tantos, mas sinceramente a gente não tem nenhuma informação sobre a sua relevância ou por que ele tem aquele tamanho, mas há várias especulações também. Se vocês tiverem interesse de eu falar quem é essa pessoa que se transformou num titã de 120 metros e qual pode ser a importância dessa informação aqui, deixa aqui nos comentários também. O Aníbal Babo, ou Babo, desculpa Aníbal, não sei como fala, mas o Aníbal perguntou: Gabi, e se o anime for uma lembrança a ser constantemente editada, né, pelo poder da coordenada, de transformar e modificar memórias? Aníbal ia achar bem ruim. Eu ia ficar bem frustrada que eu tava vendo uma memória modificada e que essa história se repete over and over again, se repete o tempo todo. Eu ia achar
Nossa, muito ruim. Sério, eu não ia gostar não. Comenta aí se vocês iam gostar disso. Estamos chegando na última pergunta, aquela que talvez você queira saber logo. Alberico Pinheiro Freitas Neto perguntou: sobre o demônio do pacto, já foi falado alguma coisa sobre ele? Não. Ele só aparece mesmo nessa lenda que os marlenianos, na verdade, contam muito, né? De que a Ymir Fritz conseguiu os poderes dela através de um pacto com um ser que poderia ser um demônio, né? Mas é só isso que se fala. Possivelmente a história dele está bem alterada também e talvez não fosse nada de demônio, e eu vou falar qual a teoria boa da Ymir Fritz, de como ela conseguiu esse poder, agora para responder o que vocês querem saber. E eu nem separei um comentário específico para isso, porque muita gente pergunta o tempo todo, e eu entendo por quê. Que é justamente, Gabi, por que tem dinossauro, baleia, e aqueles animais correndo, e aquela luz vermelha no peito de todos eles, inclusive do bestial que tá correndo ao lado de todo mundo no final da abertura? Por quê? Então, gente, outra versão de como a Ymir Fritz conseguiu os poderes de Titã é que ela entrou em contato com a origem de toda a matéria orgânica. O que é a origem de toda a matéria orgânica? Não sei, não foi dito. Mas fica mais bonito do que entrar num pacto com o demônio, né? E aí, assistindo essa abertura, eu vou dizer que isso é uma interpretação minha, tá? A gente não tem uma explicação literal para essa abertura, mas pensando nisso, o que eu juntei? Ali a gente tem vários seres, desde seres pré-históricos, né? Mesmo dinossauros, e tem ave, tem inseto, tem bichos marinhos, tem mamíferos, e todos correndo juntos, todos com aquela mesma luz aqui no peito, inclusive o bestial. O que eu entendi é que há uma ligação, pelo menos a abertura diz que há uma ligação entre realmente diferentes matérias orgânicas, que essas matérias orgânicas têm um fundo, alguma coisa representada por aquela luz vermelha, igual, que de alguma maneira deu origem a esses poderes dos titãs. Como ela fez isso? Se for de uma maneira científica, ou se for de uma maneira mitológica, meio mágica, como um pacto com o demônio seria? Não sei. Eu espero que não seja totalmente mitológico, que não seja totalmente feitiços e coisas estranhas, porque ter um embasamento científico seria muito legal, daria um pouco de mais veracidade a essa história, que é fantasiosa, é claro, mas eu acho que daria pra gente acreditar mais nessa origem, acreditar mais como isso aconteceu. Até agora no mangá, a gente não sabe qual a versão dos fatos é a correta. Se é a versão de que ela entrou em contato com a origem de toda a matéria orgânica ou se é a versão do pacto com o diabo. Acho que talvez seja um meio termo entre as duas, né? Uma coisa que a gente não sabe ainda o que é. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver mais dúvidas, deixa aqui no comentário. Se você quiser uma parte 2, outro vídeo desse tipo, também deixa aqui pra eu saber. Não esqueça de curtir o vídeo se você gostou, compartilhar com seus amigos também, porque isso é muito importante pro canal. Se inscrever também para poder assistir todos os próximos vídeos e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!